Gurizada! No vídeo de hoje falaremos sobre olheiras. Não reparem nelas. Eu sei que eu tô parecendo um panda, que eu não dormi na última noite e agora é com você, Suelen humana do mundo real. Sejam bem-vindos! Hoje continuo aqui no meu cenário improvisado, não dá nem para chamar de cenário, mas isso vai mudar, é temporário. Quero falar hoje de um filme que teve uma produção de 100 milhões de dólares e teve uma bilheteria de mais de meio bilhão de dólares. O negócio foi fera aí, hein? De 1991, do diretor James Cameron. Adivinha de quem que eu estou falando? Exterminador do Futuro, mas eu estou falando do 2. Poucas produções que têm sequências no filme, a sequência é mais bem sucedida do que o primeiro filme. Esse é uma exceção. Por que eu vou falar do Exterminador 2? Porque ele foi muito mais comentado pela crítica, foi muito mais premiado e o sucesso foi estrondoso no mundo inteiro. Então é dele que eu vou falar hoje. E eu não posso deixar de mencionar aqui as indicações de 6 categorias que o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, teve. Em 6 categorias ele concorreu ao Oscar. E venceu em 4. Nessas 4 estavam maquiagem, melhores efeitos sonoros, som e mixagem de som e efeitos visuais. Então eu vou dar um breve resumo. Esse filme de uma empresa de inteligência artificial chamada Skynet. Essa empresa manda lá do futuro um robô avançado feito de metal líquido chamado T-1000 para destruir John Connor, que seria o futuro líder da resistência humana. Sim, só que o próprio John Connor desenvolve um robô chamado T-800 para protegê-lo. Então ele envia também lá do futuro esse robô, que é interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, e ele e sua mãe tentam evitar que as máquinas dominem o mundo e uma possível destruição do planeta, um apocalipse nuclear. Então, como protagonistas, temos o Arnold Schwarzenegger como T-800, Linda Hamilton como a Sarah Connor e Edward Furlong como o John Connor. E eu separei aqui 10 curiosidades do filme para vocês. A primeira, eu já vou logo falando sobre o escaneamento cibernético. Tem aquela cena em que a Linda tem aquele pesadelo com o fim do mundo, em que ela morre queimada, agarrada naquela cerca, né? Aquela cena forte, tem as crianças brincando no parque. Então, o ideal seria fazer moldes do rosto da atriz com gesso, né? Como era tradicional. Só que no momento em que ela está gritando, para ficar aquela expressão de grito desesperado, o gesso ia demorar muito para secar no rosto dela. Então o que eles fizeram? Usaram um laser tridimensional que mapeava o rosto da atriz em segundos. Então facilitava muito e eles conseguiam fazer uns 3 moldes, né? Porque esse laser ele mandava os dados, esse scanner, né, mandava os dados para a máquina, que tirava os moldes em isopor, perfeitamente como o rosto da atriz, e os artistas finalizavam, né? Então foram feitos 3 bonecos aí com esses moldes, com o scanner cibernético. O primeiro é em que ela pega fogo, né, gritando. O segundo, onde a pele dela derrete. E o terceiro, quando ela já está em cinzas. Essas cinzas foram feitas com papel texturizado, tinta e lenços de papel triturados no liquidificador. Curiosidade número 2, gurizada, a cena do elevador, em que está no elevador a Sarah Connor, está o John Connor e o T-800, e o T-1000 está perseguindo eles, ele está em cima do elevador.
Nesse momento, o T-800 dispara tiros, né? No caso, o Arnold Schwarzenegger estava disparando tiros de bala de festim para cima, e eles estavam naquele espaço super pequeno, os barulhos eram ensurdecedores das balas de festim, porque gerava ecos, né? E a Linda Hamilton, a atriz, esqueceu os plugs de proteção para os ouvidos nessa cena. E aí o que aconteceu ocasionou lesão em um dos ouvidos, não foi especificado publicamente qual dos ouvidos, mas ela teve lesão parcial, porém permanente, da audição. Sim, gente, olha que situação. Curiosidade número 13, e os gêmeos que aparecem no filme, vocês sabiam disso? Então, nas cenas em que o T-1000 se transforma em Sarah Connor para persegui-la, ele, na verdade, ali são as duas atrizes irmãs que aparecem. Sim, entra em cena a Leslie Hamilton, irmã gêmea da Linda Hamilton. E também tem a outra ocasião em que o T-1000 se transforma no guarda do hospital psiquiátrico. Ali também entra o irmão gêmeo do ator. Os gêmeos se chamam Don e Dan Stanton. Curiosidade número 4, gurizada, agora eu vou explodir a mente de vocês. Olha o troço surreal que esse James Cameron fez. Na cena em que o helicóptero passa por baixo do viaduto, ele queria total realidade nisso. Contratou um veterano de guerra, o Charles Stamborough, para pilotar o helicóptero Bell 206, um Jet Ranger. E, sim, ele fez a acrobacia por baixo do viaduto. O negócio era super arriscado. A folga dentro do viaduto, nas laterais, era de menos de 2 metros, gente. Então o risco era, assim, muito grande. A equipe se negou a fazer essa cena, o próprio James Cameron tomou a frente, foi no carro de suporte seguindo o helicóptero com a câmera. Claro que depois, né, essa cena foi até feita em Long Beach, na Califórnia, depois, no momento em que o helicóptero pega fogo, obviamente eles usaram uma réplica. Na curiosidade número 5, eu vou falar um pouquinho do Edward Furlong. Foi o primeiro filme do ator, ele tinha apenas 13 anos na época, mas o seu personagem no filme, né, que ele era o John Connor, deveria ser de 10 anos, né, era para ser um menino de 10 anos. Esse filme demorou 6 meses para ser gravado. Aí o que aconteceu? Ele estava na puberdade e foi crescendo durante as gravações. Aí chegou lá no final, o menino estava mais alto, a voz estava super grave. Aí o que eles tiveram que fazer? Ele teve que dublar a própria voz, forçando uma voz mais fina para ficar parecida com as cenas iniciais do filme. E em se tratando da estatura dele, eles começaram a posicionar as câmeras de forma estratégica, para que o público não percebesse que o menino estava mais alto do que no início do filme. Que coisa, né? É a natureza. Comes up to you with an attitude, you say, "Hasta la vista, baby." Hasta la vista, baby. That character. Hasta la vista, baby. Curiosidade número 6. O Robert Patrick, que seria o T-1000, o ator Robert Patrick, assim como o resto do elenco, a Linda Hamilton, o Arnold Schwarzenegger, o próprio diretor James Cameron, eles tiveram treinamento militar para fazer esse filme e aulas de tiro. Sim, até o James Cameron fez as aulas de tiro, todos eles. Mas o Robert Patrick, além das aulas de tiro, desse treinamento militar, ele fez um treinamento de corrida, que possibilitava ele correr longa distância só respirando pelo nariz. Também ele teve as aulas de tiro assim para praticar em não piscar enquanto atirava, porque ele era uma máquina, né? Então ele não tinha aqueles reflexos que um ser humano tem. E nas cenas dá muito bem para ver, enquanto ele atira, ele não pisca. Só que o fato curioso aí é que ele se puxou tanto nas aulas de corrida que na cena em que ele está perseguindo o John Connor, que está de motocicleta,
o ator alcançou o menino que estava de motocicleta, gente. Sim, ele alcançou. Ele disse que nem ele sabe, ele nem tem ideia de quão rápido ele estava correndo. E o James Cameron, em entrevista, conta que eles acabaram não podendo usar essa cena porque se o T-1000 alcançasse o John Connor, acabaria o mundo, acabaria o filme. Então, eles ficaram muito surpresos com isso, né? Ele tinha uma concentração, assim, bizarra na hora de correr e, pois é, e essa cena foi a primeira. Foi o primeiro take que ele conseguiu alcançar o menino, aí depois ele evitava ser tão veloz. Curiosidade número 7, a cena em que o T-1000 se parte ao meio, o que você pensa? Que é tudo digitalmente feito, certo? Só que não, ali era um boneco mecatrônico que fizeram do ator, né, com os moldes e gesso do ator. E naquele momento em que as balas entram no ator, formando aqueles buracos, o que eles fazem? Eles botam uma placa de vidro rígido, com fibras de vidro rígido, embaixo da farda do ator, e nessas placas são acopladas, eles chamam de flores mecânicas, uns dispositivos que eles disparam através de um botão, né? O técnico da produção ele dispara e esse dispositivo ele solta, ele aciona uma mola e ela rompe o tecido da roupa do ator, dando aquele efeito de buraco. E depois, para ele se curar, né? Que depois ele se refazia, porque ele era todo feito de metal líquido, o próprio editor na edição fazia o movimento reverso para dar esse efeito. Curiosidade número 8, outra explosão na mente de vocês, gurizada. O James Cameron, ele não brinca em serviço. Esse cara, eu vou te contar, hein? Ele vai além. Aquela cena da explosão do edifício, lembra que tem os laboratórios da Skynet, onde o cientista Miles Dyson trabalha? Então, a Sarah Connor e o T-800 foram até lá para destruir os dados da Skynet, certo? Então, acaba que ocorre aquela explosão. Então, esse aí era um edifício real em Fremont, na Califórnia, que tinha acabado de ser construído e ainda não tinha inquilinos, era um prédio com salas comerciais e ainda não estava sendo utilizado, tinha acabado, estava fresquinha a construção, tinha acabado de terminar, não tinha ninguém ainda alugando as salas, então o James Cameron fez uma proposta irrecusável para os proprietários e a promessa de que depois eles iam refazer tudo, entregar tudo bonitinho. Aí o proprietário, como ele sabia que as estruturas eram bem resistentes, né, eram fortes, ele aceitou a proposta. Então teve a explosão real desse edifício, gente. Aí depois eles... os vidros do edifício, um detalhe só, eram feitos com... Na verdade eram vidros falsos, né, e os estilhaços não ofereciam riscos a ninguém. Então eles fizeram, claro, eles tiveram algumas iluminações aí, alguns efeitos para dar aquele fogo, né, aquele, como é que posso dizer, aquele efeito mais de que foi, nossa, um negócio super bizarro, né, de explosão, teve alguns incrementos, mas basicamente foi sim uma explosão real de um prédio e depois reconstruído, reformado e entregue bonitinho para o dono. Curiosidade número 9, e aquela máscara? Máscara não, né? Na verdade era pura maquiagem do T-800 na siderúrgica, em que ele perde parte daquela pele, né? E fica com o olho biônico exposto, que na verdade era feito com fibra ótica, e essa brincadeira aí custava para o Arnold Schwarzenegger 5 horas numa cadeira. Toda vez que ele ia gravar, ele ficava 5 horas esperando finalizar essa maquiagem, e cada vez que avançava as cenas, ela ia ficando
ele ia perdendo mais pele, então eles iam modificando. E aí o técnico, que ficava fora do enquadramento da cena, ele regulava aquela luz do olho biônico nele, sabe? Aí as outras cenas antes disso, né, para não oferecer risco para o ator, muitas vezes foi usado um boneco também mecatrônico com os moldes do rosto do Arnold Schwarzenegger. Esses bonecos estão até hoje expostos na Califórnia, tanto do T-1000 como do Arnold Schwarzenegger. E na nossa 10ª curiosidade, galera, aquela reflexão icônica e bonita da Sarah, que vocês vão ver agora. Um exterminador pode aprender o valor da vida humana. Talvez nós possamos também. Então, essa cena, na verdade, esse final do filme, vocês não sabem, mas teve um final alternativo. Sim, onde a Sarah Connor, ela aparece velhinha, idosa, e falando que não teve o julgamento final, que eles venceram as máquinas, salvaram o planeta. Só que o James Cameron achou que ia ficar um final muito otimista, ele não curtiu muito essa versão, até porque se ele quisesse fazer novas sequências do filme, não ia ter o que fazer, porque o planeta já estava salvo, né? Então não teriam mais conflitos. Aí optaram pela versão que a gente já conhece. Um exterminador pode aprender o valor da vida humana. Talvez nós possamos também. Me despeço de mais um vídeo. Eu aguardo você para o próximo. Gosto muito da tua companhia aqui, é muito importante para mim, tá bom? Fica com Deus e aquele beijão. Mua!